Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Nesta videoaula de hoje eu vou tratar o assunto reflexão da luz nos espelhos esféricos. Vamos ver aqui essas duas situações das imagens que vocês estão vendo agora na tela. Este espelho da direita, certamente vocês já viram aí nos supermercados, né? Isso aqui é um espelho chamado espelho convexo. Este outro espelho é um espelho côncavo. E vocês devem observar aqui que existem diferenças entre as imagens nos dois espelhos. Observem que esta imagem aqui, embora seja um hipermercado, você está vendo aqui as caixas de um tamanho bem reduzido, né? E vocês estão conseguindo ver que há uma distorção na imagem aqui, e esse espelho acaba aumentando aqui o campo de visão. Já esse outro espelho, ele está mostrando a imagem, que é a mão aqui da pessoa, num tamanho muito maior do que a própria mão dela. Então esses dois espelhos formam imagem de formas distintas. E é o que nós vamos estudar a partir deste momento. Vamos à nossa videoaula. Primeira coisa, a gente precisa relembrar, né, das aulas anteriores, que um feixe de luz é um conjunto de raio de luz, e aqui nós temos a representação de feixes paralelos, aqui a gente tem a representação de feixes divergentes, que são raios de luz que saem de um único ponto. Aqui é um feixe convergente, que é onde os raios de luz estão vindo para um único ponto. Segundo, que a luz ela se propaga de forma retilínea, que existe o princípio da independência dos raios de luz, então um raio pode cruzar por outro que não vai ser interferido. Aqui a imagem mostra um show de luzes, né? E aqui o princípio da reversibilidade, onde um observador acaba enxergando um segundo através de um espelho. É óbvio que o segundo vai conseguir enxergar o primeiro também através do próprio espelho. Bom, feito esse resgate inicial, nós podemos então agora falar sobre os nossos espelhos esféricos. Então, o espelho esférico nada mais é do que uma calota esférica que vai refletir, sendo a face de dentro o côncavo, sendo a face de fora o convexo. Todo espelho esférico ele possui dois elementos chamados centro de curvatura e foco. Então, aqui nós temos a esfera representada por essa linha preta curva aqui. Aqui bem no meio a gente traçou, né, onde seria o raio da esfera, a gente traçou uma linha. Esse ponto aqui a gente chama de vértice, representamos pela letra V. E esse ponto a gente representa de C. C é o centro da esfera. Então, aqui nós teríamos um raio, né? Tá? O meio, que é a metade da distância entre o centro e o vértice, é o ponto chamado foco do espelho. Tá? Então, para o espelho côncavo e para o espelho esférico, nós teremos esses mesmos elementos. Uma outra situação interessante, pessoal, é que a luz, quando ela incide aqui, ó, paralelamente a essa linha do eixo principal aqui, ela bate no espelho e ela reflete passando pelo foco. Olha aqui, ó, outra luz, ó, veio paralela, ela reflete pelo foco. Então aqui, né, o foco nada mais é do que um ponto onde a luz acaba convergindo quando ela entra paralelamente a essa linha que é o nosso eixo principal, tá? Vou botar aqui EP para representar isso, do nosso espelho côncavo. No espelho convexo, a luz ela entra então também paralelo, só que ela bate aqui e vai para lá, né? O que acontece? A gente acaba projetando aqui, ó, uma continuação dessa luz aqui. Esse aqui é o raio refletido, tá? RR. E esse raio refletido, o prolongamento vem até o foco. Se a gente traçar um outro raio aqui por baixo, também vai ter o raio refletido aqui, ó.
refletido pela calota. Se a gente prolongá-lo, a gente vai ter o prolongamento se cruzando com o outro neste ponto, que é, na verdade, o foco do espelho. Então, é interessante quando a gente lidar com esse assunto, a gente sempre pegar uma régua para a gente conseguir fazer essas projeções bem detalhadinhas, tá? Bom, o que é importante, então, é que a gente saiba esses elementos geométricos de um espelho esférico, tá? Essa linha que vai cortar a esfera pela metade é chamada de eixo principal, tá aqui. O centro, que a gente já falou, que é o centro da esfera. O foco é por onde a luz vai acabar convergindo. O vértice, que é esse ponto. E, claro, se o centro é o centro geométrico da esfera, a distância até na extremidade é o raio, né? E F é a distância focal, que é a distância do espelho até onde está localizado o foco. E uma observação é que o foco é a metade, aqui essa distância do foco até o vértice é a metade do vértice ao centro de curvatura. Então, está representado aqui, ó, através dessa equaçãozinha matemática. Para que a gente saiba como se obtém geometricamente a formação das imagens conjugadas pelos espelhos, é necessário, gente, traçar no mínimo 2 raios de luz que são refletidos pelo espelho, para que a gente possa, através do cruzamento destes, saber onde está localizada a imagem. Ou, se não for pelo cruzamento desses, que seja através dos prolongamentos destes próprios raios refletidos. Então, eu vou agora mostrar para vocês que existem 4 situações de raios refletidos, tá? Então, a gente vai ver agora na sequência, tá? 4 etapas. E faça esse registro nas suas anotações, deixe de lado ali, para que você consiga depois traçar quando for fazer sozinho a localização das imagens geradas pelos espelhos. Então, primeira coisa, aqui está desenhado o nosso espelho, ó. Então, aqui um espelho côncavo e aqui um espelho convexo. Essas linhas atrás aqui, ó, estão dizendo que é a parte de trás do espelho. Então, a parte que reflete é essa aqui, ó. Esse outro, a parte refletora é essa da frente aqui, tá? Então, espelho côncavo e espelho convexo. A primeira coisa que você vai anotar no seu caderno é isso aqui, ó. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir numa direção que passa pelo foco. Aqui está o meu eixo principal, ó. Vou escrever EP aqui. Então, eu vou dizer assim, ó, aqui um raio, pega a régua, bota a régua de tal forma que você consiga desenhar aqui, ó, uma linha paralela a essa aqui. Então, aqui você está dizendo que o raio de luz está incidindo paralelamente ao eixo e batendo no espelho. E aí, como é que vai ser a reflexão dele? Vai ser numa direção que passa pelo foco. Então, você vai pegar a régua e vai botar a régua aqui, ó, tá? De tal forma que você consiga fazer uma linha retinha aqui, ó. Então, você vai ter o raio incidente e aqui o raio refletido, certo? Então, isso é o que acontece com o primeiro espelho. Ah, professor, mas se eu tivesse feito o raio um pouquinho mais aqui embaixo? Não tem problema, gente, desde que ele seja paralelo, né? Então, você tem um raio, bate aqui, tá? E vem retinho. Ah, mas se eu tivesse feito um raio aqui pela parte de baixo? Não tem problema. O raio vem, bate no espelho. Vamos desenhar aqui o sentido dele. E retorna pelo foco. Tá? Então, aqui é o retorno dele. E nesse espelho convexo, como é que seria? Bom, então vamos lá. O raio vem paralelo, bate no espelho, e aí vocês vão pegar a régua de vocês e não vão fazer isso aqui, gente. Ó, não é para fazer isso aqui.
Por quê? Porque a luz ela não vai para trás do espelho. Isso aqui está errado, tá? Vocês vão botar a régua aqui e vão traçar o raio daqui para lá, ó. Tá? Porque a luz bateu e refletiu. E aqui, se a luz viesse por baixo? A luz vem, a luz bate no espelho, então aqui o caminho da luz. Bota a régua aqui, tá? E traça o raio refletido para cá. Quando colocarem a régua aqui, vocês até já devem fazer uma linha pontilhada aqui, ó. Tá? Vou apagar aqui as minhas marcações e vou fazer bem bonitinho aqui com meus slides. Ó, agora bonitinho aqui, ó. Então, o raio de luz que veio, bateu e refletiu, RR. O raio de luz que veio, bateu e refletiu. Aqui teve o cruzamento no foco. Aqui no espelho, convexo, ó. Aí, então, percebam que a gente está prolongando aqui o raio refletido, ó. Então, o primeiro tipo de raio é esse, tá? Que a gente tem que traçar. É bem simplesinho, mas deixe registrado no seu caderno aí. O segundo, gente, é esse aqui, ó. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo foco principal reflete paralelamente ao eixo principal. Então, eu vou pegar a régua, vou botar a régua assim, por exemplo, ó. Ou a régua assim, né, de tal forma que ela passa por aqui, ó. Tem que passar pelo foco, que é o que o problema está dizendo ali, ó. Então, todo raio que vem pelo foco bate no espelho. Então, vou aqui desenhar aqui o caminho da luz, bate pelo espelho e faz o quê? Reflete paralelamente ao eixo principal. Então, o nosso eixo principal é esta linha aqui, né, gente? Ó, essa linha aqui é o eixo principal. Então, ele vai voltar paralelo, ó. Voltou paralelo ao eixo principal. Ah, mas se eu tivesse desenhado um raio que vai por aqui, ó, pelo foco, ele vai bater no espelho, tá? E vai retornar por aqui. Então, eu sei que passando pelo foco, ele volta paralelo. Perceberam que é o contrário do outro? O outro vem paralelo, passa pelo foco. Esse vem pelo foco, volta paralelo. É um princípio da reversibilidade do raio de luz. Tá, e no espelho convexo? Bom, no espelho convexo, vamos botar a régua mais ou menos assim, ó, tá? Então, vamos lá. O raio de luz vem aqui, iria em direção ao foco, né? Então, viria para cá, bateu no espelho e vai retornar paralelo. Esse é o raio refletido. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, uma linha pontilhada, prolongando o raio refletido, tá? Agora, se a luz vem por aqui, ó, vem na direção do foco. Então, aqui teria a continuação, né? Não desenhe isso aqui. Ela volta paralelo. Então, aqui teria o meu raio refletido. Então, nós teríamos, tá, o prolongamento. Vou limpar o slide aqui, galera, para fazer bem bonitinho. Então, está aí, ó. Primeiro raio, passando pelo foco, volta paralelo. Segundo raio, passando pelo foco, volta paralelo. Isso no espelho côncavo. No espelho convexo, vem na direção do foco, percebam isso aqui, ó, e volta para cá. Vem na direção do foco e volta para cá. Certo, galera? Segundo raio, então, entendido, né? Terceiro raio. Todo raio de luz que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Opa, esse aqui ficou até mais fácil, gente. Olha aqui, ó. Você vai pegar a régua, vai botar, por exemplo, a régua nessa posição aqui, ó. Tá? E aí você traça uma linha que vai daqui passando pelo centro, batendo no espelho. Então, todo raio que passa pelo centro de curvatura, o que ele está dizendo ali? Ó? Ele vai refletir sobre si mesmo.
então ele teria o retorno por cima dele mesmo. Ó, então nós teríamos aqui o raio refletido. Bom, eu poderia fazer isso aqui embaixo também, né? Ó, tentar fazer com o mouse aqui, ó, o raio incidente, e aí ele vai refletir sobre si mesmo. Ó. Então, o raio refletido. Ah, e no espelho convexo, como é que fica? Bom, tem que passar pelo centro, então bota a régua alinhada aqui, ó, qualquer ponto. Então, traça aqui, teria que vir aqui, né, passar direitinho, tá? Ó, vamos até pontilhar isso aqui, ó. Então, aqui o raio chegando, o raio vai voltar, ó, vai voltar sobre si mesmo. Então, o nosso raio refletido. Se a régua fosse colocada aqui, então, nessa direção aqui, ó, a luz vem, ela teria uma direção aqui para passar pelo centro e ela reflete sobre si mesma, ó, raio refletido. Então, tá aí o terceiro raio. Vou apagar isso aqui para a gente fazer bonitinho, ó. Veio, voltou, veio, voltou, veio, voltou, veio e voltou. Certo, galera? Vamos para o quarto raio. Diz assim, ó. Todo raio de luz que incide sobre o vértice, quem é o vértice? O vértice é esse pontinho aqui, ó. Aqui também tem o vértice desse outro espelho, ó. Então, todo raio que incide sobre o vértice reflete simetricamente em relação ao eixo principal, ou seja, ele tem que ter o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. Esse aqui é o mais difícil da gente traçar, tá? A gente teria que fazer assim, ó. A gente teria que desenhar um raio indo aqui para bater no vértice, pegar aí um transferidor, por exemplo, medir esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, vamos dizer que tenha 30 graus. Vamos botar aqui, 30. A gente tem que desenhar o outro raio aqui certinho, gente, formando 30 graus, ó. Tá? Então, esse aqui é o mais difícil de ser traçado, porque a gente precisaria de um transferidor, tá? Mas vamos dizer que a gente tem a habilidade e consiga fazer, tá? Aqui para o espelho convexo é a mesma coisa. Ó. Vamos ter o raio incidente e o raio refletido, tá? Vamos dizer que aqui o ângulo I é igual ao ângulo R, certo? Vou limpar aqui o meu slide para deixar bem bonitinho aqui que eu tinha feito anteriormente, tá? Ó, IR e IR. Feito, então a gente já sabe como traçar os 4 raios. E é com esses 4 raios que a gente vai aprender agora localizar as imagens formadas pelos espelhos esféricos. Então, primeira coisa, a gente vai trabalhar só com o espelho côncavo, tá aqui, ó, certo? A gente sabe que se a gente colocar um objeto, tá? O1 significa objeto 1, tá? Na frente do espelho, ele vai formar uma imagem. Então, esse objeto forma uma imagem aqui, ó. Se eu pegar esse objeto e deslocar ele para cá, tá? Se eu botar esse objeto, por exemplo, aqui, ó, a imagem vai vir para cá, ó. Ela ficou diferente da outra. Vamos voltar ao nosso slide. Ó, era aqui, agora a imagem está aqui. Perceberam que antes ela estava aqui pequenininha e agora ela ficou maior? Se a gente pegar esse objeto e trazer para cá, o que vai acontecer com isso aqui? Ó? Isso aqui vai se afastar. Olha ali, ó. Olha. E além de se afastar, ficou maior. Se a gente trouxer para cá e botar bem em cima do foco, quando colocar bem aqui em cima, ele não vai formar a imagem, tá? Então isso aqui não vai ter uma outra seta verde aqui embaixo. E se a gente trouxer ele novamente para cá, o que vai acontecer?
não vai ter uma imagem para cá, vai ter uma imagem aqui do outro lado. Então, gente, eu quero dizer para vocês assim, ó, que à medida que a gente pega o objeto e a gente aproxima do espelho, a gente vai ter coisas distintas. Então, numa primeira situação, ele forma uma imagem aqui pequenininha, ó. Quando ele está aqui, ele forma uma imagem pequenininha. Quando ele está aqui em cima do centro, ele forma uma imagem um pouquinho maior, ó, tá? A imagem 2 aqui. Quando ele está entre o centro e o foco, ele forma uma outra imagem. Está aqui, ó, uma imagem um pouquinho maior. Percebam que na situação 1, 2 e 3, eu estou aproximando o objeto do espelho e a imagem está se afastando e, além disso, ela está ficando maior. Só que ela está sempre de ponta cabeça. Quando eu coloco o objeto bem em cima do foco, tá? Não vai ter imagem. Isso a gente vai ver depois, tá? Com bastante tranquilidade. E quando eu boto o objeto entre o foco e o vértice, olha aqui, ó, ele está entre os dois, ó. A imagem não vai mais para trás, a imagem vai lá para trás do espelho, ó. Percebam? E além dela ir para trás do espelho, ela ficou maior do que o objeto. Então, vamos dizer o seguinte, um resumo de tudo isso. A imagem depende de onde está posicionada o objeto. Para cada posição específica, vamos ter uma imagem e algumas características que nós vamos ver detalhadamente agora. Vamos agora, gente, ao caso número 1, então. Vamos pegar esse objeto, vamos deixar ele atrás aqui, ó, do centro de curvatura. Ó. Ele está atrás, tá? Então, para a gente encontrar a imagem, a gente tem que lembrar daqueles 4 raios que a gente viu antes ali, com detalhes, bem devagarinho. Todo raio de luz que vem paralelo, ele bate no espelho e faz o quê? É o primeiro caso lá, ele volta pelo foco. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o raio refletido. A gente sabe também que todo raio que vem pelo foco, ele bate no espelho e volta paralelamente. Logo, gente, quando eu faço isso, tá? Eu faço sempre na pontinha do objeto. Para quê? Para saber que aqui onde se cruzaram está a pontinha do meu objeto. E a parte de baixo está grudada no eixo principal. Então, significa que a nossa setinha ali, ó, ela estaria assim, ó. Deixa eu pintar aqui bem devagarinho para ficar mais ajeitadinho. Então, tá aqui, ó. Então, formou a nossa imagem. Aqui a imagem e aqui o objeto. Eu vou limpar isso aqui para ficar bonitinho aqui o meu slide, tá? Ó, o raio foi e voltou, o raio foi e voltou. Aí tem um terceiro que eu não fiz, não precisava, é o do vértice. E aí eu tenho aqui a imagem, certo? Agora, o que a gente pode concluir dessa imagem? Vamos ter 3 conclusões. A primeira conclusão, e a mais fácil, é verificar que ela está invertida. A segunda conclusão, qual é o tamanho dela em relação ao objeto? Ah, professor, ela é um pouquinho aqui, ó, um pouquinho menor. Então, vamos botar aqui, ó, ela é menor. E uma última característica, que essa é a mais complexa para compreender, mas a gente vai aceitar com naturalidade, é de que essa imagem a gente encontrou porque foi o prolongamento dos raios que foram refletidos aqui, tá? Então, essa imagem a gente vai chamar de imagem real. Então, a imagem projetada desse objeto nesse espelho côncavo é uma imagem de natureza real, ela é uma imagem invertida e é uma imagem reduzida. Por quê? Porque ela é menor do que o objeto. Este é o primeiro caso. Agora, vocês lembram, né?
a gente vai botar o objeto aqui em cima. Ó. Vamos pegar esse objeto aqui e vamos trazer para cá, que é o nosso segundo caso. Botamos o objeto em cima. Vamos traçar os nossos raios. Todo raio que vai paralelo, bate no espelho e faz o quê? Volta pelo foco. Todo raio que vai pelo foco, bate no espelho e volta paralelo. Certo, gente? Eu poderia ter desenhado um que vai no vértice, bate e retorna. Ele vai cruzar aqui também, ó. Tudo no mesmo pontinho. Vou limpar aqui o slide para fazer bonitinho para vocês. Aqui, ó, o raio refletido pelo foco, o raio passou pelo foco, refletiu paralelo. O cruzamento deles está aqui, ó. Significa que a ponta da seta está aqui. Tá? Olha ali, ó. Então, a nossa imagem, como ela está em relação ao objeto? Ela está invertida também, né, gente? Ó, tá de ponta cabeça. Objeto para cima, imagem para baixo. O tamanho da imagem. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, tá? E essa imagem, ela foi obtida com o cruzamento dos raios refletidos. Então, ela é uma imagem real, certo? Então, essa característica da imagem, ela é real, invertida e de tamanho igual ao objeto. Agora, nós vamos pegar o objeto e trazer para o lado de novo, aqui, ó. Vamos botar ele aqui, entre o centro e o foco, tá? Vamos fazer isso agora no terceiro caso. Vamos lá. Tá aqui, ó, entre o centro e o foco. Bom, novamente, todo raio paralelo bate no espelho, volta pelo foco. Aqui faltou a habilidade de fazer retinho, né, gente? Tá? Não ficou bem certinho. Aqui o raio vem pelo foco, bate no espelho e retorna paralelo. Se eu tivesse feito um raio no vértice, ele teria que vir por aqui e cruzar aqui também, ó. Claro, eu deveria fazer o ângulo bem bonitinho aqui, gente, ó. O ângulo igual, né? Porque tem que ser essa proposição. De tal forma que os raios vão se cruzar aqui atrás, ó. Tá? Todos os raios refletidos. Vou limpar aqui o slide para ficar bonitinho. Ó, o raio veio pelo foco, bateu e veio para cá, bateu no vértice e veio para cá. Então, o cruzamento está aqui, ó. Significa, então, que a minha seta que estava grudada no eixo principal continua grudada e o ponto de cima está aqui. Então, o que eu posso dizer agora da imagem em relação ao objeto? Bom, a imagem está de ponta cabeça, então ela é uma imagem invertida. Ah, o tamanho dela? Ah, o tamanho dela é maior do que o tamanho do objeto. Então, está aqui, ó, maior. E o que acontece? Eu obtive com o cruzamento dos raios refletidos. Então, ela é uma imagem chamada de real, tá? Então, vou limpar minha tela aqui e vou botar coisa bonitinha para vocês aí, ó. Então, a característica da imagem real, invertida e ampliada. Ampliada ou maior, né? Escrevam como achar melhor. Bom, agora eu trago o objeto e boto bem em cima do foco. Bom, como ficam os nossos raios? Todo raio paralelo bate no espelho e volta pelo foco. Então, vamos botar aqui voltando pelo foco. Então, o nosso raio refletido. Bom, todo raio que vem pelo foco, ele bate no espelho e volta paralelo. Esse aqui, gente, ó, não tem sentido a gente traçar, ó, porque não bate no espelho. Então, aqui não ajudou a gente. Vamos pensar no outro. Todo raio que vem pelo vértice bate
aqui formando um certo ângulo, ele tem que voltar fazendo o mesmo ângulo. E ele vai voltar, vai fazer isso aqui, gente, ó. Opa! Ó, vai fazer isso aqui, ó. Ele vai voltar igualzinho a esse outro. Tem um quarto raio que a gente não usou até agora, mas nós vamos usar, ó. Todo raio que vem pelo centro de curvatura, a gente bota a régua aqui, ó, e passa uma régua até aqui, ó. Então, todo raio que vem pelo centro, ele bate no espelho e volta sobre si mesmo. Ó, ele vai voltar sobre si mesmo. Uma coisa que é bem interessante, tá? Aqui não está feito muito bonitinho, porque com o mouse não é fácil de fazer, né, gente? Convenhamos, né? Vou limpar aqui para mostrar melhor. Ó, o que é legal da gente ver é que esses raios refletidos aqui, ó, eles nunca vão se cruzar. Então, se eles nunca vão se cruzar, não vai ter imagem formada. Se o objeto for colocado bem no ponto aqui, que é o foco do espelho, não terá imagem. O quinto e último caso é quando a gente coloca esse objeto aqui, ó, entre o foco e o vértice. Então, vamos trazer o objeto para perto do espelho, mais um pouquinho. Lembra, né? A gente está aproximando o objeto aqui do espelho. Bom, o objeto está entre o foco e o vértice. Todo raio que vem paralelo bate no espelho e volta pelo foco. Tá aqui. Vou desenhar a setinha e vamos botar R, que é raio refletido. Todo raio que vem pelo centro de curvatura, tá? Ó, bota a régua aqui, ó. Todo raio que vem pelo centro de curvatura, ele bate no espelho, tá? Então ele está indo assim, ó, e vai voltar sobre si mesmo. Então aqui nós teríamos o raio refletido. Vou apagar a marcação do slide aqui para ficar mais bonitinho, ó. Vocês devem perceber aqui, que agora ficou melhor do que antes, que esta reta e esta já não estão paralelas, ó. Aqui está um pouquinho mais perto do que aqui, ó. Elas, para cá, elas nunca vão se cruzar, só vão cada vez ficar mais distantes uma das outras. Só que se eu pegar esse raio aqui, ó, e fazer um prolongamento para trás, então aqui, ó, eu vou fazer bastante aqui, ó. Vou botar aqui o P, R, prolongamento do raio refletido. Aqui tem o outro raio refletido também, ó. Eu vou prolongar. Esse, ele estava vindo para cá, ó. Eu vou prolongar ele aqui para trás, ó. Ó, prolonguei o raio refletido. Esse prolongamento se cruza. Significa, então, que a pontinha da seta vai ficar aqui atrás, ó. Então, a nossa seta vai ficar assim. Ó. A nossa imagem vai ficar aqui nesse lado do espelho, vai ficar atrás do espelho. Eu vou limpar aqui novamente a minha tela, tá? Olha aí, então, agora, bem bonitinho, ó. O primeiro prolongamento, o segundo prolongamento, o terceiro prolongamento, se cruzaram aqui atrás, e aí eu tenho a minha imagem formada aqui atrás. Bom, eu posso dizer para vocês agora uma coisa bacana, ó. Essa imagem não está mais de ponta cabeça, né? Ela não está invertida. Então, se ela não está invertida, a gente diz que ela é direita, tá? Direita porque está na mesma orientação do objeto. Essa imagem, o tamanho dela é bem maior do que o objeto, então ela é maior, tá? E esta imagem, ela não é formada pelos raios refletidos, ela é formada pelo prolongamento dos raios. Sempre que for pelo prolongamento dos raios refletidos, a gente vai dizer que a imagem ela é virtual. Então,
Essa é a diferença do real para o virtual. Então, a conclusão está aqui, ó. A imagem ela é virtual, ela é direita, tá? Virtual direita e ampliada. Ampliada é a mesma coisa que maior. Vou limpar o slide aqui, tá? Para ficar bonitinho para vocês enxergarem aí como ficou essa nossa imagem. Agora, gente, nós entendemos por que quando a gente aproximava a imagem do espelho, formava essas imagens aqui, ó, invertida, invertida, invertida. Só o caso número 5 está aqui, ó, e ficou direita. Pode ver que não tem quadro, então não tem a imagem aqui desse objeto quando está no foco. Agora, gente, me respondam aí. Vocês estão vendo uma pessoa aqui, ó, esse aqui é o braço, então isso aqui é o objeto. E vocês estão vendo aqui uma imagem. Essa imagem está na mesma orientação do braço? Está. Então, qual é a situação que está acontecendo aqui? É essa situação número 5, ó. Você está vendo a mão, que é o objeto, está vendo o braço ampliado e na mesma orientação. Então, certamente, essa pessoa colocou a mão entre o foco e o vértice do espelho. Ela estava perto do espelho, por isso que deu uma imagem ampliada. Esse tipo de espelho, gente, ele é usado, por exemplo, por um dentista. Não sei se vocês já observaram que os dentistas têm esse espelhinho e eles aproximam do dente. Ele é um espelho côncavo para quê? Para ampliar o tamanho do nosso dente e facilitar a visualização de uma cárie, de um tártaro e de qualquer problema que tenha no nosso dente, tá? Então, esse espelho ele tem um objetivo que é ampliar a imagem para a gente quando a gente põe o objeto entre o foco e o vértice. E agora, pessoal, dando sequência, nós vimos que tem 5 casos para o espelho côncavo. Agora a gente vai ver para o espelho convexo. O espelho convexo só tem uma situação. Não tem sentido a gente dizer que o objeto está entre o foco e o vértice. Por quê? Porque o foco e o vértice estão atrás do espelho. A parte refletora é esse lado de cá, ó, tá? Então, esses elementos estão atrás. Então, não tem sentido a gente falar em 5 situações nesse caso. Bom, como a gente vai localizar a imagem desse espelho? A gente vai localizar assim, ó. Todo raio que vai paralelo ao eixo principal, né? O eixo principal aqui é EP, tá? O eixo principal é isso aqui. Todo raio que vai paralelo, ele retorna passando pelo foco. Gente, o foco está atrás aqui, então eu vou botar a régua aqui, ó, tá? Só que eu não traço o raio para cá. Eu vou botar a minha régua aqui, eu vou até fazer um pontilhado para dizer que aqui eu colocaria a régua e vou passar o raio refletido para lá. E agora, gente, um segundo raio que a gente vai traçar. Todo raio que vem em direção ao foco, então eu vou botar a minha réguinha aqui, ó, nesta orientação. Vamos tentar traçar aqui, ó, no olho, tá? Ó, todo raio que vem em direção ao foco, vamos traçar aqui um pontilhadinho. Digamos que passou no foco, tá? Todo raio que vem em direção ao foco, ele retorna paralelo ao eixo principal. Então, aqui é o nosso raio refletido. Então, significa, gente, que esse raio e esse não vão se cruzar. Ó, raio refletido e raio refletido não se cruzam. Bom, se eles não se cruzam, quem é que tem que ser cruzado? Vou passar aqui agora bonitinho, ó. Quem tem que cruzar é o prolongamento deles. Então, o prolongamento do raio refletido, né? Vamos lá. O prolongamento deste raio refletido, ele é para cá. O prolongamento deste raio refletido é para onde? É para cá, ó. Então, vamos desenhar ali, ó.
E desse raio azul aqui, ó, para onde que é o prolongamento dele? É para cá, ó. Então, percebam que os raios refletidos, quando a gente faz o prolongamento deles, eles se cruzam aqui atrás. Então, aqui, ó, a gente está localizando a ponta da seta. A seta está grudada no eixo principal. Então, vai ficar uma setinha nesta orientação. O que eu posso concluir? Que essa imagem está na mesma orientação desta, então ela é uma imagem direita. Certo, galera? Ela é uma imagem maior ou é uma imagem menor? Ela é uma imagem menor. E um outro ponto que a gente sabe, foi esses raios refletidos que se cruzaram? Não. Quem é que se cruzou? Foi os prolongamentos. Então, se foram os prolongamentos, a imagem ela é virtual, tá? Então, a característica desta imagem formada pelo espelho convexo é uma imagem virtual, direita e menor, ou seja, reduzida. Aqui também eu deixo claro para vocês que esse é o único tipo de imagem que esse espelho conjuga. Tá? Não tem sentido, como eu disse anteriormente, botar esse objeto entre o foco e o centro de curvatura, porque estão atrás do espelho. Galera, se vocês entenderem este resumo aqui, vocês vão matar a charada para qualquer exercício teórico de espelhos esféricos. Aqui está mostrando que para os espelhos côncavos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 situações. Para o espelho convexo, eu tenho apenas uma. Eu coloquei situação 6 aqui, para não confundir se eu botar o 1 aqui, depois olhando para isso com esse aqui, tá, gente? Mas tem só uma situação para o espelho convexo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que o objeto na posição 1, ele forma uma imagem, está aqui, ó, real, invertida e menor. O objeto na posição 2 forma uma imagem que está aqui, que é real, invertida e igual ao objeto, mesmo tamanho. Aqui na posição 3, ele forma uma imagem que é real, invertida e maior. Certo? Na posição 4, que é em cima do foco, não existe imagem. E na posição 5, ele vai formar uma imagem virtual, direita e maior. Já no espelho convexo, tá, galera? Vai formar sempre uma imagem virtual, uma imagem direita e uma imagem menor. Posso dizer para vocês assim. Então, aqui nós temos algumas observações. Toda imagem real é invertida, tá? Olhem aqui, então. Toda imagem real é invertida, certo? Percebam, ó. Está sendo dito aqui, ó. Somente o espelho côncavo conjuga imagens reais. Olha aqui, ó. Real, só o côncavo. O convexo, nunca. Apenas imagens reais podem ser projetadas em telas. No cinema, a gente consegue projetar numa tela porque é uma imagem real. Por exemplo, também um retroprojetor. Quando o professor passa na frente do retroprojetor, a imagem fica na palma da mão dele, se quiser. Então, significa que é uma imagem real, ele está tocando na imagem. Tá? A imagem virtual do espelho côncavo é sempre maior do que o objeto. Olha aqui, ó. Imagem virtual pode ter nos dois, ó, no côncavo como no convexo. Só que se a imagem virtual é maior, é porque estamos trabalhando com o espelho côncavo.
Se a imagem virtual for menor, é porque estamos trabalhando com o espelho convexo. E o espelho convexo sempre forma uma imagem direita menor que o objeto. Galera, isso aqui é o resumo da formação de imagens por espelhos esféricos. Agora, pessoal, nós vamos ver uma equação matemática chamada de equação de Gauss, ou ainda equação dos pontos conjugados. E é esta equaçãozinha que está aparecendo aqui para vocês na tela, tá? Essa equação, ela permite que a gente determine o valor exato da posição onde a imagem será conjugada por um espelho esférico. Aqui está o desenho de um espelho côncavo, mas para o espelho convexo nós temos a mesma equação matemática. Onde 1 sobre f, o que seria esse f? F é a distância focal aqui do espelho. PO é a posição do objeto, onde ele está localizado à frente do espelho. E PI é a posição onde a imagem será formada. Então, essa equação matemática vai possibilitar a gente relacionar essas três variáveis. Se o problema fornecer a posição do objeto e fornecer o foco do espelho, por exemplo, nós poderemos determinar qual a posição da imagem. Aqui na sequência, gente, a gente tem a equação que permite calcular a ampliação da imagem. Por exemplo, se a imagem ampliou uma vez, se ela duplicou de tamanho, se ela triplicou e assim por diante. Para a gente calcular a ampliação da imagem, que é representado pela letra a gente divide a altura da imagem pela altura do objeto. Ou ainda, a gente pode fazer a posição da imagem dividido pela posição do objeto, aqui com sinal negativo na equação. Ou ainda fazer a altura da imagem dividido pela altura do objeto, igual a posição da imagem dividido pela posição do objeto. Tá? Então, todas as variáveis estão listadas aqui. A gente também tem uma questão importante. A gente precisa saber aqui que existem alguns sinais que a gente precisa adotar devido ao referencial. Para espelhos côncavos, a gente sempre vai utilizar o foco positivo. Para espelhos convexos, o nosso foco será um valor negativo, tá? É o que diferencia um espelho do outro. Se a imagem for real, o nosso resultado da posição da imagem vai dar positivo. Se a imagem for virtual, o nosso resultado da posição da imagem vai dar um valor negativo. Significa que ela estará atrás do espelho. Sempre que eu tiver uma ampliação maior do que 1, significa que a imagem é maior do que o objeto. Se for igual a 1, significa que a imagem terá o mesmo tamanho do objeto. E se a ampliação for menor, significa que a imagem ela é menor do que o objeto, né? Vimos anteriormente nos desenhos que tínhamos situações em que a imagem ficava maior ou menor que o objeto, né? Então aqui teremos essas convenções. Se a altura da imagem for positiva, significa que ela é uma imagem direita, ou seja, vai estar na mesma orientação do objeto. E se o resultado da imagem for negativa, ela será uma imagem invertida. Vamos fazer dois exemplos aqui para que a gente possa entender, compreender como se usa essa equação de Gauss. Aqui diz o seguinte: um objeto está a 30 centímetros de um espelho côncavo com distância focal de 20 centímetros. Determine a posição da imagem, a ampliação da imagem e diga se a imagem é direita ou invertida. Bom, gente, o que está dando nesse problema aqui, ó, esse 30 é a posição do objeto, PO. Então, ó, o objeto está a 30 centímetros do espelho, é a posição que ele se encontra. A distância focal do espelho é um espelho côncavo, né? Distância focal a gente representa pela letra F. Se é um espelho côncavo, a convenção de sinais diz que o foco é positivo, então mais 20. Quero saber a posição da imagem, então eu vou ter agora PI.
Tá? PO é a posição do objeto, PI é da imagem. Eu quero saber a ampliação, então eu quero calcular o A. E eu quero saber se a imagem é direita ou invertida. Conforme os sinais que a gente vai ter aqui nas respostas, a gente vai conseguir concluir se é direita ou invertida, tá? Então vamos para a solução. Então aqui os dados. A gente sabe que a equação de Gauss é dada por essa equaçãozinha que está escrita aqui, né? 1 sobre F igual a 1 sobre PO mais 1 sobre PI. O problema forneceu aqui para a gente, ó, o foco e a posição do objeto. Então, a gente tem aqui, ó, o foco e a gente tem a posição do objeto. Vou limpar o slide aqui para facilitar a nossa visualização. Substituindo, então, 1 sobre 20, que é o F, igual a 1 sobre 30, que é o PO, mais 1 sobre PI, que é o que nós queremos calcular aqui, ó, esse PI. Então, gente, vamos trabalhar com fração. Esta fração aqui, ó, 1 sobre 30, a gente vai passar ela para o outro lado. Então, 1 sobre 20 menos 1 sobre 30 igual a 1 sobre PI. Quando a gente subtrai duas frações, a gente precisa tirar o mínimo, né? Qual é o mínimo entre 20 e 30? Bom, a gente pode fazer lá separadinho no caderno. 20, 30, passar uma barrinha, dividimos por 2, vai ficar 10 e vai ficar 15. A gente vai dividir por 2 novamente, vai ficar 5 e vai ficar 15. A gente pode dividir por 3, vai ficar 5 e 5. E a gente vai dividir por 5, vai ficar 1 e 1. Né? Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, o mínimo entre 20 e 30 é 60. Então, 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1 é 3, está aqui, ó. 60 dividido por 30 é 2. 2 vezes 1 é 2, está aqui. Então, vai ficar 3 menos 2 dá 1. 1 sobre 60 igual a 1 sobre PI. Se fizermos o produto cruzado aqui, ó, então 1 vezes PI é o próprio PI. 60 vezes 1 é o próprio 60. Então, a posição da imagem é 60 centímetros. Bom, resolvida a letra A. Letra B, qual é a ampliação que nós tivemos aí? A ampliação é menos PI sobre PO. É a formulazinha que vocês encontram no slide anterior ali. Então, ampliação é menos 60, o resultado que a gente teve, dividido por 20. Tá? Claro que aqui seria 60 centímetros e 20 centímetros. A gente corta, né? Centímetro, centímetro. Então, vai ficar uma ampliação menos 3. Ora, significa então que a nossa imagem ficou 3 vezes maior do que o objeto. E como ela é negativa, tá? Essa ampliação, significa que a imagem é invertida. Então, se nós tivéssemos que fazer uma representação através de uma figura, lá como a gente fez antes, nós teríamos a distância focal do espelho, tá? Aqui o nosso foco, aqui a gente teria o nosso centro de curvatura, o foco daqui aqui tem 20 centímetros, né? E a distância, a posição em que o objeto estava era 30, então era aqui, né? O objeto estaria aqui, ó. Tá? Então, aqui seria a nossa posição do objeto. E a gente sabe que todo raio que vem paralelo volta invertido, todo raio que vem pelo foco bate no espelho e retorna. Aqui atrás nós teríamos a nossa imagem. Claro, gente, eu não fiz aqui um desenho numa escala certinha, tudo bonitinho, tal. Então, não foi possível verificar que isso aqui ficaria 3 vezes o tamanho disso. Nessa figura não foi possível. Mas foi possível ver que ela vai ficar invertida. A gente já sabe que fica invertida.
Se fizer esse desenho bem certinho, vocês vão ver que o objeto aqui e a imagem vai ter uma diferença de tamanho de 3 vezes entre um e outro. Resolvido esse problema, vamos para o próximo. Exemplo número 2, diz assim: um objeto de 6 centímetros de altura está situado a uma distância de 30 centímetros de um espelho convexo. Considerando que o espelho tem uma distância focal de 20 centímetros, calcule a posição da imagem, a ampliação e a altura da imagem formada pelo espelho. Ora, gente, então aqui a primeira coisa que a gente já tem, ó, um objeto tem 6 centímetros de altura. A altura do objeto, HO, 6 centímetros. Está situado numa distância de 30 centímetros de um espelho. Então, a posição do objeto, PO, é 30 centímetros. E o espelho é convexo. Bom, se o espelho é convexo, esse foco aqui é um foco negativo. E aí a gente precisa calcular a posição da imagem, que é dada por PI, a ampliação, que é o A, e a altura da imagem. Bom, a altura da imagem é HI, né? HO é do objeto e HI da imagem. Vamos então à solução do nosso problema. A fórmula que a gente tem para resolver o problema é dada pela equação de Gauss e pela equação da ampliação. Vocês vão ter ali nos slides, copiem e deixem do ladinho essas fórmulas. Então, 1 sobre F igual a 1 sobre PO mais 1 sobre PI. Ora, substituindo 1 sobre menos 20, que é o F, igual a 1 sobre PO, PO é 30, mais 1 sobre PI. PI é o que nós queremos encontrar, né? Tá aqui, ó. Essa fração, gente, que está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar menos 1 sobre 20, que é o que nós tínhamos aqui, menos 1 sobre 30, igual a 1 sobre PI. Bom, mínimo entre 20 e 30 a gente fez anteriormente, né? É 60. Então, 60 dividido por 20 é 3. 3 vezes menos 1 é menos 3. Está aqui, ó. 60 dividido por 30 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. Vai ficar menos 5. Menos 5 dividido por 60. Igual a 1 sobre PI. Agora, a gente faz o produto cruzado aqui, ó. Vou escrever aqui do lado, ó. Como eu não tinha digitado, eu vou escrever aqui para vocês. Menos 5 PI igual a 60 vezes 1. Então, vai ficar 60 dividido por 5. Esse 5 que está aqui, ó, vai passar aqui para baixo, ó. 60 dividido por 5 vai ficar menos 12. Então, está aqui a posição da imagem, resolvido o nosso problema. Para a gente calcular a ampliação, então vamos lá. A ampliação é menos PI sobre PO. Menos PI, então vai ficar menos 12, que era o que nós tínhamos, né? Sobre PO. PO é 30, está aqui. Então, menos 12 vai ficar mais 12. 12 dividido por 30. 12 dividido por 30 dá 0,4. Opa, aqui a ampliação deu menor do que 1. Então, significa que se o objeto era grande, a ampliação ficou dizendo que a imagem é menor do que o objeto. É isso que a gente sabe a partir desse resultado. Então, ela ficou 0,4 vezes o objeto, né? E também, como essa ampliação ela é positiva, eu sei que a imagem ela tem a mesma orientação do objeto. Claro, né, gente? É um espelho convexo. A gente viu anteriormente que o espelho convexo, né, a imagem, o objeto está na frente, ele sempre vai formar imagem aqui no lado de trás do espelho, sempre imagens menores do que o objeto, né? A gente viu isso nos desenhos anteriores. Agora, essa imagem, ela terá que tamanho? É o que o problema quer na letra C, né? Letra C, qual é o tamanho da imagem? Está aqui, ó. Bom, a gente sabe que a ampliação é a altura da imagem dividido pela altura do objeto. Bom, a altura
da imagem é o que nós queremos saber. A ampliação é 0,4, tá ali, ó. E a altura do objeto que nós tínhamos nos dados, 6 centímetros. Então, 6 centímetros vezes 0,4 vai dar um total de 2,4 centímetros. Então, a nossa imagem vai ter apenas 2,4 centímetros. Essa é a resposta da letra C. Gente, para resolver os exercícios usando a lei de Gauss, é basicamente isso. Só cuidar um pouquinho dos sinais que estão anotados para vocês ali no slide anterior. Pessoal, finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a temática abordada. Se vocês gostaram, dê um joinha aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações de novas postagens que eu efetuar neste meu canal. Deixo um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!